Meu nome é Laurence, eu sou professor da Universidade Positivo, no Paraná, sou organizador do livro e a gente está abrindo então o nosso último espaço do lançamento do livro aqui no Rio de Janeiro. Queria, em primeiro lugar, agradecer a todas as pessoas que persistem nesse dia exaustivo aqui, desde pela manhã estamos em debate, ainda debatemos ontem à noite, todo mundo dormiu tarde, acordou cedo, sei que está todo mundo bem cansado. A gente, infelizmente, teve uma quebra para essa mesa da noite, que a professora Sara Graneman, que até estava aqui durante o dia, ela teve um problema de saúde, teve que se retirar, foi ao médico, talvez retorne, mas, enfim, pelo nível do nosso cansaço, é possível, inclusive, que a gente a dispense, né, do retorno para cá. Mas faremos então esse último momento do lançamento comigo e com o professor José Antônio Pérez Gediel, que é procurador do Estado do Paraná aposentado, professor titular da Universidade Federal do Paraná, na Faculdade de Direito, membro do curso de graduação e pós-graduação da faculdade. Embora eu tenha apresentado, eu ainda não vou passar a palavra a ele, porque a Sara ia fazer a apresentação do livro e, como ela não vai mais poder vir, fiquei com essa tarefa. Vou fazer isso brevemente, apresentar qual foi a ideia do livro, quais são as suas partes, quem escreveu para ele e, na sequência, passar para o professor Gediel. Vejam, pessoal, esse livro ele é uma iniciativa coletiva ou interinstitucional, se preferirmos, da Universidade Federal do Paraná, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da OAB do Rio de Janeiro e do CNASP, o Coletivo Nacional de Advogados de Servidores Públicos. Ele tem, como já foi dito nas outras mesas, uma intenção de continuidade em relação às demais obras que nós lançamos nos últimos anos, em especial em relação à primeira, denominada Estado, Poder e Assédio, Relações de Trabalho na Administração Pública. Entendemos que 2017 foi um ano muito duro para a classe trabalhadora, para os movimentos sociais e populares de maneira geral, e que nos trouxe a necessidade de atualizar o debate da violação da vida privada, da violação da saúde, da violação dos direitos da personalidade dos trabalhadores e das trabalhadoras, em especial os servidores públicos, à luz de um debate mais geral sobre as reconfigurações do Estado brasileiro e sobre as modificações que a gente tem passado, em especial nas contrarreformas. E, no início, o nosso objetivo era debater a contrarreforma trabalhista e a previdenciária, mas esta primeira obra deu conta apenas da contrarreforma trabalhista, não chegamos a abordar a contrarreforma previdenciária. O livro ele possui 14 textos e 3 resenhas. Esses 14 textos são estruturados em 3 partes. Na primeira parte, denominada Estado, Reformas e Neoliberalismo, nós temos 5 artigos. Ele é prefaciado, antes disso, né? O livro é prefaciado pelo professor Roger Halpe Rios. O Roger Halpe, ele é desembargador federal do Tribunal Regional da 4ª Região, Tribunal Regional Federal, e é um parceiro que nos acompanha aí desde o primeiro livro. No primeiro livro ele também prefaciou, né? Então o prefácio é do Roger, a apresentação é dos grupos envolvidos, a UFPR, a UFRJ, o CNASP e a OAB Rio de Janeiro, e as partes são compostas pelos seguintes títulos e autores. Acho que é interessante até para prestigiar os autores que vieram, que estão aqui conosco. Vejam, primeiro, são 3 partes. A primeira é Estado, Reformas e Neoliberalismo. A segunda é Assédio Moral e Administração Pública. E a terceira nós denominamos Resistências aos Golpes de Classe. O livro, que tem essa intenção de debater as estratégias autoritárias do Estado empregador, ele é aberto por uma intenção de verificar o que são essas estratégias autoritárias. E é aberto, portanto, pelo texto da professora Maria Malta, que falou com a gente ontem, né, que se denomina Soluções Autoritárias para Crises Econômicas, Aspectos Brasileiros de Golpes de Classe. Então esse livro ele dá esse texto dá um certo mote para o livro, na ideia de que os momentos de crise política ou que os momentos de crise econômica no Brasil são seguidos ou parcialmente solucionados por esses golpes de classe, que são geralmente atribuídos a uma classe dominante que tem na sua gênese um autoritarismo muito forte. Na sequência, a gente tem um texto da professora Aldaci Coutinho, denominado Reformas e Intensificação do Poder Punitivo do Estado Empregador. A ideia da professora Aldaci no seu texto, de modo geral, não vou falar muito aprofundadamente de todos, até
Só para contextualizar mesmo, a ideia da professora Aldaci foi analisar, por um lado, o aspecto de acréscimo de uma hipótese de justa causa que veio com a reforma trabalhista, então a intensificação do poder punitivo no âmbito técnico, né? O acréscimo do poder punitivo, o poder punitivo ampliado pela reforma trabalhista, mas por outro lado também uma análise mais geral desse poder punitivo do empregador, que a reforma, ao tornar os trabalhadores precários ou ao compatibilizar o direito do trabalho com a precariedade do trabalho, também possibilita um maior desmando patronal e um maior poder punitivo dos empregadores. Na sequência, nós temos um texto meu e do professor Gediel, denominado Expropriações do Sujeito Trabalhador e os Limites dos Direitos da Personalidade, na Lei número 13.467 de 2017, que é a reforma trabalhista. A ideia deste texto foi analisar a tipologia do dano moral na reforma trabalhista, que é uma tipologia que certamente atingirá também as condenações de dano moral e de assédio moral dos servidores públicos. Essa tipologia é uma tipologia, como vocês sabem, que vincula a indenização ao salário do trabalhador, então cria uma grande desigualdade e precifica a vida privada dos trabalhadores, o que o professor Gediel também pode, ou talvez aborde na fala dele na sequência, então não vou me alongar aqui. Na sequência, um texto do professor Giovanni Alves e da Ana Celeste Casulo, que se denomina Neoliberalismo, Assédio Moral Organizacional e a Nova Economia Psíquica do Capital. Este texto do Giovanni Alves e da Ana tem como objetivo trazer aí contribuições na análise, sobretudo, da subjetividade do trabalho, né? O Giovanni é um dos grandes autores que analisam subjetividade do trabalho a partir de uma perspectiva da psicanálise e como o neoliberalismo influencia essa subjetividade do trabalhador nessa nova economia psíquica do capital. Por fim, nós temos um texto da economista Liana Carleal, denominado Estado e Servidor Público no Brasil. É possível avançar rumo a um projeto de desenvolvimento, que é o último texto da primeira parte. Nesse texto, a professora Liana Carleal, que é economista, faz um balanço do tamanho do Estado brasileiro, quantos servidores públicos nós temos no Brasil, e analisa as possibilidades de, com este quadro de servidores públicos, ela coteja, né, o serviço público junto aos projetos de desenvolvimento, em especial com o Celso Furtado. Acho que eu estou me alongando muito nos artigos, vou ser mais rápido. Nós temos na segunda parte também 5 textos. Os textos são os seguintes, acho que fica mais fácil ler os títulos, os autores e depois fazer um comentário mais geral. Os textos são os seguintes: Assédio moral no cenário da precarização e desprofissionalização da educação pública, da Camila Catrai e da Luciana Marcassa, que são da Educação da Federal de Santa Catarina. Elas analisam as reformas no campo da educação, em especial a reforma do ensino médio, e os impactos no assédio moral sobre os trabalhadores da educação. Na sequência, Serviço Público e Assédio Moral no Trabalho, paradoxos entre a racionalidade das regras e a informalidade, da Suzana Tolfo e do Thiago Nunes, que são da Psicologia da Federal de Santa Catarina e que também analisam os aspectos referentes ao assédio moral no trabalho e no serviço público. Eles lançaram mais recentemente um livro sobre os sindicatos e o assédio moral no serviço público. Esse é um dos livros que é resenhado ao final da nossa obra também, né? Que é a intenção de não apenas analisar o assédio, mas analisar as estratégias de combate ao assédio feita pelos servidores, que é feito neste outro livro. Também desses autores que são da psicologia e, desculpe, esqueci, também da administração. Eles também dão aula na pós-graduação em administração da UFSC. Na sequência, nós temos três textos que caminham no mesmo sentido, que são o Assédio Moral na Administração Pública, Limites e Possibilidades da Atuação Judiciária, da Ana Palmiciano e da Mayara Lerrer, que nos traz uma análise de caso aqui sobre a fundamentação do assédio moral na administração pública. O texto Estado Empregador, Regime Administrativo, uma ambiência laboral que assedia, dos colegas João Arzeno e Marcelo Trindade, que analisam a relação entre o regime administrativo e o Estatuto do Servidor Público, como o regime administrativo do servidor público leva ao assédio moral. E por fim, ainda nessa segunda parte,
Elementos para uma fundamentação jurídica do assédio moral na administração pública, que é um texto do Alberto Emiliano de Oliveira Neto, que é procurador do Trabalho no Ministério Público do Trabalho do Paraná, e da Mônica Miranda de Carvalho, que é advogada. Eles então também tentam trazer aí a fundamentação do assédio moral, ou essa fundamentação para a administração pública, né? O Alberto, que tem bastante vivência com o debate de assédio na Justiça do Trabalho. Por fim, na terceira parte, nós temos 4 textos. A terceira parte é denominada Resistências aos Golpes de Classe. E nessa parte nós tivemos o objetivo, no final das contas alguns textos não saíram, a gente queria também debater a situação um pouco do Rio de Janeiro, fica encomendada aí para o futuro, mas a gente trouxe os textos seguintes. Primeiro deles, Cronologia da campanha golpista e contra-reformista no Brasil, março de 2015, agosto de 2016, feito pela Rejane Roeweller, que está aqui com a gente, inclusive, que é doutoranda em História na Universidade Federal Fluminense, orientando da famosa professora Virginia Fontes, né? E que nos brindou com um texto com muita análise de fontes primárias, né? Fontes primárias, sobretudo jornais, que fazem uma cronologia, propõem no método uma cronologia da campanha golpista e contra-reformista. Então, trabalha nesse aspecto da memória, que é muito importante para a gente, e consegue recuperar aí, sobretudo, dentro da classe dominante, quais foram os aparelhos das classes dominantes envolvidos na campanha golpista e na campanha contra-reformista no Brasil. Na sequência, nós temos o texto Implicações da gestão EBSER no Hospital Universitário da UFAL, Federal de Alagoas, Golpe contra a Autonomia Universitária, escrito pela professora Alessandra Marchione e pelo Lucas Isaac Soares, que são da Universidade Federal de Alagoas, em que eles analisam não só a gestão EBSER numa universidade que tem uma característica peculiar, é a universidade que teve uma reitora de esquerda eleita, a professora Valéria, e que era uma professora que fazia parte do Fórum Nacional em Defesa do SUS, e, portanto, e também sempre foi contra a EBSER, e, portanto, é uma gestão diferenciada na gestão da EBSER, mas que recentemente sofreu a demissão da superintendente via governo federal. Então eles analisam esse episódio, né? Porque eles também tinham uma superintendente que também fazia parte do Fórum Nacional em Defesa do SUS, e como a gestão da EBSER permite que o governo federal possa interferir na autonomia universitária, mesmo com uma superintendente, mesmo com uma reitoria em tese mais progressista e que tenderia a tentar contornar os problemas da EBSER. Na sequência, o texto Reformas na Máquina Administrativa e Necessidade de Observância do Devido Processo Legislativo, o caso do Rio Grande do Sul, que é um texto das colegas Elisa Torelli, Tiago Schneider e Tiago Bruneto, do Rio Grande do Sul, colegas do CNASP, que analisam questões recentes do governo do estado do Rio Grande do Sul de desrespeito ao processo legislativo para as reformas que estão acontecendo lá. E, por fim, nós temos o último texto dessa terceira parte, chamado Firmes, a luta dos servidores municipais de Curitiba contra o ajuste fiscal de Rafael Greca, que é um texto de Anderson Marcos dos Santos, Maurício Correia de Moura Rezende, Henrique Kramer da Cruz e Silva, Ramon Ventivenha e Vitor Carvalho Paes Leme, que são colegas de Curitiba, que assessoram o Sindicato do Magistério Municipal de Curitiba, né, os professores do Magistério Municipal de Curitiba, e eles analisaram o último pacotaço do prefeito Rafael Greca e a resistência dos trabalhadores lá naquele local. Por fim, nós temos 3 resenhas de livros, talvez tenha ficado um pouco maçante, me desculpem por isso, mas nós temos 3 resenhas de livros, que são livro Crônica de uma Crise Anunciada, do Plínio de Arruda Sampaio Júnior, o livro Estrutura Social e Formas de Consciência 2, do Estevan Mesaros, que faleceu recentemente, a gente até faz uma nota em relação a isso na apresentação do livro, e o livro Assédio Moral em Organização Pública e a Reação dos Sindicatos, que é da Suzana Tolfo, do Thiago Nunes e do Magnus, aqueles que eu tinha referido antes, da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, como dito, a obra tem 3 partes, essas 3 partes buscam dialogar entre si, num primeiro momento analisando as reformas, num segundo momento analisando a fundamentação do assédio moral na administração pública e algumas questões mais recentes, como as reformas da educação, e num terceiro momento analisando as possibilidades e episódios de resistências dos trabalhadores em relação às reformas em curso. Por fim, algumas resenhas que a gente julgou pertinente também ter nesse momento de análise
nesse momento político que nós temos vivido. Basicamente é isso. Como é um livro interinstitucional, ele é financiado coletivamente e não estará disponível à venda, ao menos não no primeiro momento. A gente tem sido procurado já por algumas pessoas que têm interesse nele. Talvez a gente mude isso, mas é uma questão de decisão coletiva aí, de todo mundo que está envolvido no livro. Em princípio, ele vai ser distribuído para universidades, para o judiciário e para sindicatos. A gente já entregou para todos os sindicatos presentes aqui. Nós tivemos uma tiragem de 650 exemplares, é um livro de 340 páginas, então não é um livro barato, né? A nossa intenção inicial era que fosse um livro menor, mas no final das contas acabou que os autores escreveram mais do que a gente esperava, ficou bem maior do que a gente esperava, mas acontece, né? São coisas que ainda bem melhor do que se ficasse pequeno, né? E não tivessem o que falar. É um momento que urge discussão. A gente está feliz por ter conseguido concluir a obra ainda em 2017, nesse momento duro que a gente tem vivenciado, e vamos, além de entregar os exemplares para os autores, para os sindicatos, para as universidades e para o judiciário, como a gente fez também nas obras anteriores, vamos disponibilizar o PDF online, gratuito, para todo mundo que quiser acessar, divulgar, repassar, enfim. A intenção da obra é que a gente a multiplique o máximo possível. Brevemente, então, como uma apresentação inicial do livro, esta é a nossa obra, né? Agradecemos, em nome das 4 entidades que promoveram a obra, a todos os autores que colaboraram no prazo curto que a gente estabeleceu. Foi um prazo difícil aí para todo mundo conseguir colaborar, e depois ainda as revisões que a gente mandou para todo mundo. Enfim, todo mundo colaborou muito para a gente conseguir terminar essa obra em tempo hábil. Então agradecemos a todos, e sem mais delongas, passo a palavra ao professor Gediel para fazer a sua explanação da noite de hoje. Professor. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todas e todos. Eu quero dizer que fico muito contente, apesar de saber que a maioria já teve que sair, que eu estou tendo contato direto com alguns autores e autoras, como o caso da colega que a gente não conhece daqui, mas também assim, visualizando um pouco o tal de CNASP, que para mim era uma sigla ainda muito focada na figura do João e do Trindade, quer dizer, eu pensava no CNASP, eu via a cara dos dois, assim, agora eu já vejo o Fernando. Eu sabia que eu ia provocar essa reação, né? Que as pessoas... O povo vai querer borrar essa imagem, né? Bom, gente, não, é verdade, eu quero elogiar, assim, ao lado das outras entidades, né, e escritórios também que estão presentes, como o do Ramon e do Anderson, dos colegas, meus ex-alunos da faculdade, que também eu conheço, mas às vezes me falta o nome. Na verdade, é muitíssimo importante que essa seja uma obra que reúne essas pontas, como nós falávamos há pouco, porque a universidade tem ficado muito distante do debate com os movimentos sociais e com os sindicatos. E uma das razões pelas quais isso tem acontecido é o que já foi falado aqui hoje, essa lógica produtivista que não é, digamos assim, comprometida nem com a luta política e nem com a democracia no país. Então, esse agradecimento a essas entidades, a esses coletivos, que eu considero brilhantes num país profundamente individualista como o nosso, numa pegada atual muito individualista, né, que abate muitas forças utópicas, cada um pensando no seu futuro bastante nebuloso, e mesmo assim as pessoas caem na armadilha de pensar que irão se salvar individualmente, né? Não há salvação além do coletivo. Ou afundamos todos ou nos salvamos todos. Em segundo lugar, eu quero fazer um elogio, um agradecimento ao Lawrence. Eu sou testemunha ocular e acompanhei em alguns momentos de profunda atenção para sair esse livro. A feitura de um livro não é
uma tarefa para amadores, não é uma tarefa fácil, porque você lida com várias subjetividades, com a subjetividade dos autores, sempre o tempo, né? O tempo é um inimigo no processo e no fazer as coisas, com a pessoa que elabora a capa, com o diagramador, com a editora, que é uma empresa, com os autores, enfim. E a tentativa de dar um sentido, né, para esse livro. E na parte que nos cabe, a maioria aqui é do direito, mas nem todos, ainda bem que não somos todos do direito, mas eu acho que esse livro tem um segundo sentido muito forte, que é aproximar o debate jurídico com a política, né? Não só com os movimentos sociais, mas com a política. E no primeiro momento já fica claro nesse livro que o direito não é autofundado. Ele não se sustenta como o Barão de Munchausen pelos seus próprios cabelos. Ele tem que se sustentar em algum lugar, aterrissar em algum lugar. E esse lugar é o chão da política. É esse chão que forja o que a gente chama de direito. E no nosso caso tem que ficar muito claro que todo esse direito é de raiz liberal. A maneira como ele está configurado, a própria luta pelos direitos é uma luta dentro do liberalismo. O problema é que hoje nós nos encontramos numa fase do liberalismo que identificamos como neoliberalismo, que aprofunda determinados aspectos que o capitalismo impõe no campo político. Então, eu vou tentar também, para não cansá-los muito, porque eu sei que o tempo já passou e as pessoas estão desde manhã aqui, eu vou falar então, tentar capturar um pouco a divisão desse livro, né? Então, o livro abre realmente com o texto da Maria Malta e que liga essa questão da história, dos golpes, com a economia e outros textos que ligam com a história, né? Então, é a questão do tempo. Como é que nós aproximamos o direito e os direitos e a luta por direitos neste momento, neste país atual? Pensando que nós estamos vivendo um tempo de urgências, de retrocessos, e nós temos que retomar a história, né? A história também das utopias e as possibilidades de retomar e reconstruir e reinventar utopias, né? O que a gente percebe é uma fadiga, né? Tanto os movimentos sociais, como sindicais, como a população em geral, está cansada porque parece que cada vez que nos aproximamos de alguma coisa que possa fazer sentido para todos nós, a gente parece que há um distanciamento. Uma utopia é possível, né, dentro dessas novas investidas do capital sobre os trabalhadores e, sobretudo, sobre as organizações dos trabalhadores. O que a gente vê é na reforma trabalhista, e como hoje ficou bem claro aqui, também na reforma previdenciária, uma ampliação da superexploração, né, e das expropriações secundárias, como nós falamos no nosso texto, que é um conceito que eu particularmente não conhecia, mas me encantou quando o Lawrence levou o esboço lá do nosso artigo para a gente pensar, e eu achei muito pertinente e fui entender realmente essas expropriações secundárias. Então esse é o nosso tempo, é o tempo desse livro, é o tempo da nossa ação e é o tempo da política que nós temos que enfrentar. O espaço, o lugar, né? Reconhecer então a nossa posição na divisão internacional do trabalho. Reconhecer que o neoliberalismo está dentro do capitalismo globalizado, mas reconhecer que nós temos determinados aspectos que nos diferenciam. Agora falando com o professor Flávio, né? Ele mostrando essas reformas, ele dizendo assim que o professor alemão que foi lá falar sobre as reformas no leste europeu era uma pessoa que lá era considerada de esquerda, e para nós eles classificaram ele de social liberal, porque ele tem, né, resquícios
da social-democracia alemã do pós-guerra, e todo debate que vem desde Rosa Luxemburgo entre socialistas e reformistas da social-democracia. Mas, por outro lado, ele, para nós, ele também se deu conta que neste país nós temos determinadas especificidades nessa divisão internacional do trabalho que nos coloca também numa posição privilegiada. Então, assim, para a gente ter um pouco de respiro nesse momento, é pensar o seguinte: nós produzimos o maior movimento social que esse país, que o mundo conhece, que é o movimento sem terra. Então tem algo de criativo, de possível, né, que nós podemos recomeçar, reconhecer e retrabalhar nesse momento. A nossa posição, então, é peculiar. Pensar o trabalho no Brasil agrega uma outra grande dificuldade, que eu acho que pensar o trabalho numa sociedade colonial, colonizada e colonizante, e também uma sociedade montada sobre um Estado e uma economia escravista. Eu acho que isso explica muito todo esse movimento de autoritarismo que a gente percebe tanto na sociedade como no Estado, tanto na relação do Estado com os trabalhadores, mas também com os destinatários da ação do Estado. Nós não conseguimos nos libertar um pouco dessa herança e dessa presença de uma cidadania forjada para aplacar determinadas crises, abafar determinados movimentos. Então, acho que também nós temos que pensar essa aproximação entre a política e o direito e os direitos nesse tempo e nesse espaço-lugar. E por último, né, nessa trilogia que acompanha a primeira parte do livro, que sujeitos e que subjetividades estão em jogo nesse momento, nesse lugar, nesse espaço histórico, né, nosso. Acho que nós temos que recuperar a força criativa da palavra trabalhadores mesmo, sabe? A gente abandonar um pouco essa questão da vulnerabilidade, porque a vulnerabilidade, ela existe, ela é necessária para trabalhar, por exemplo, na questão do assédio, mas ela fragmenta. Por que as pessoas são vulneráveis? É porque elas são não proprietárias, elas foram expropriadas dos seus bens, elas estão sofrendo expropriações contínuas, secundárias, e elas estão na mira de sempre serem espolhadas mais e mais. E quem são esses sujeitos? São os trabalhadores. São os trabalhadores. Então, a mulher trabalhadora, o negro, a negra trabalhadora, né? A pessoa LGBT, a pessoa deficiente. Como é que é isso? Então, por que essas vulnerabilidades emergem? Elas emergem justamente pela condição social desses sujeitos, né? Quando eles não têm essa condição social, a vulnerabilidade existe, mas o grau dessa vulnerabilidade nas relações da sociedade fica um pouco mais esmaecido. Então, acho que temos que recuperar essa força que é a noção de que o trabalho é constitutivo, que o capital se alimenta do trabalho, numa visão que pode parecer dépassée, atrasada. No nosso programa de pós-graduação, por exemplo, tem professores que não admitem mais usar a bibliografia marxista, né? Então, fazem uma espécie de patrulhamento, mas temos que resistir, né? Então, esse autoritarismo histórico combinado com o neoliberalismo, com uma sociedade que tem esse passado escravista, que tem uma massa de trabalhadores extremamente precarizados, é realmente o lugar e o tempo em que essas reformas atingem com toda a força.
Segunda parte, para falar um pouco do assédio e do assédio, né? Pois é, que instrumentos nós temos para combater, né? No campo do direito? A gente tem um direito do trabalho que até pouco tempo, muitas vezes nós dizemos assim, mas o direito do trabalho é uma produção, até a professora Aldaci fazia uma crítica a essa posição. Não, o direito do trabalho não é uma produção só do governo de Getúlio Vargas. É produção de um movimento dos trabalhadores que produz, inclusive, uma grande greve em 1917, né? E que permite, então, aos poucos, haver uma organização dos trabalhadores, uma organização sindical que acaba por ser um problema para Getúlio Vargas e que no seu estado, no estado autoritário getulista, tem uma resposta, que muitas respostas. Uma delas, além da repressão, é a criação, né, da CLT. Depois nós temos a Constituição. No campo do direito civil, que é o meu campo, então eu sou uma pessoa que estou falando de uma outra formação, embora extremamente interessado nesses temas, mas a gente percebe que a Constituição de 88, ela tem sim uma direção. E qual é, como o Flávio falou, não tem um sentido que atravessa, inclusive, a ordem das matérias, a organização, que deixa claro determinadas intenções. Mas as conquistas da Constituição de 88 são conquistas já experimentadas na social-democracia europeia, com grande influência, enorme influência, da Igreja Católica. Daquela Igreja Católica que, durante as décadas 60, 70 e até finalizando em 80, foi protagonista de um pensamento descolonizante, uma busca de liberação, enfim, que pode ser configurado como a chamada teologia da libertação. Então, e o próprio direito do trabalho, ele está no interior da sociedade capitalista. Então, tudo isso dificulta muito a utilização desses instrumentos jurídicos em defesa dos trabalhadores. Alguns que são historicamente mais explícitos, outros têm que ser buscados. E como fazer uma reinterpretação de princípios constitucionais e do direito do trabalho num processo de erosão de direitos e de afetação da própria subjetividade. O professor, o Giovanni Alves, que é um dos autores nesse livro Trabalho e Subjetividade, ele expõe com muita clareza, e tem uma frase, vou ler só uma frase de uma passagem que eu marquei, que eu acho que é extremamente esclarecedora para entender, para além de toda a organização que o Arzeno, o Trindade já falaram, os outros colegas falaram, para além daquilo que é objetivado na lei, mas mais do que isso, as práticas que estão em movimento nesse momento, colocam como um ambiente propício ao assédio dos trabalhadores. Ele diz na página, agora, 122, 125 desse livro, por medo do desemprego, trabalhador assalariado consente maior nível de exploração da sua força de trabalho e renuncia a direitos sociais trabalhistas, por exemplo. Essa frase que eu queria deixar para vocês. Como já dizia Freud, o medo é a moeda de troca dos afetos humanos. Ora, nós podemos trocar o medo do desemprego, mas tem muitas formas de incutir o medo na gestão, aspas, das pessoas. E no serviço público, isso é muito evidente, né? As relações são muito hierarquizadas, e elas são articuladas com poderes que extrapolam o espaço do serviço público. Para dar um exemplo, cortando na própria carne, na universidade, na faculdade, na pós-graduação,
É bom não cair em desgraça. Então as pessoas ficam quietas, porque pode ser que você não consiga aceder a um determinado lugar, evoluir na carreira, né? Participar de determinados grupos e até de benefícios econômicos. Eu digo isso porque eu vim para cá, não porque me faça falta ainda, a minha aposentadoriazinha da procuradoria ainda dá para pagar. Eu vim com meu dinheiro, porque eu pedi dinheiro após a graduação e disse que não tinha. Bom, é o preço que se paga por você não ter medo, né? Enquanto você pode não ter medo, mas chega um momento que todos nós temos medo de alguma coisa. Então, eu acredito que é muito difícil trabalhar com um aparato jurídico numa situação de profundo ataque só no campo do direito. E aí eu volto ao início da minha fala. Nós temos que reconhecer que o campo da própria formação dos direitos que tanto prezamos e tanto reclamamos e tanto lutamos, o primeiro movimento dele é um movimento político. E esse movimento político nos impõe tarefas. A tarefa de recuperar e de dar novo sentido a esse enorme conjunto de princípios e normas de proteção, mas tem que reconhecer o momento específico em que eles foram formados e o momento que nós estamos vivendo, o lugar onde eles foram propostos e o lugar que nós estamos vivendo. Porque nós não podemos mais pensar que nós vamos recuperar o Estado Social. O Estado Social está perdido. Nós vamos ter que pensar em criar outra coisa. Isso é a tarefa dos trabalhadores, daqueles que lutam por uma sociedade democrática, igualitária. Não dá, porque ele está sendo desmanchado diariamente, não só no Brasil, mas aqui num processo que é um processo que teve que haver um golpe para fazer isso, né? Então, vamos lá. Mais do que isso, quando o Fernando falava do convencimento que as pessoas estavam na operação econômica entre continuar num regime previdenciário tal e passar para outro, fazendo um cálculo econômico, nós temos que ter consciência como é que funciona essa moeda de troca para além do medo, mas que também é medo, da economia. Para quem é bem jovem, eu fiz uma pergunta ao Ramon: como é que vocês pensam o futuro de vocês em termos de aposentadoria? Ele falou: a gente não pensa muito, vai vivendo. Alguns pensam, tem alguma economiazinha. Gente, quando você tem, como eu, já passei dos 40, esse passa a ser um tema de profunda angústia e medo. Então, aí está o medo, moeda de troca. As pessoas se entregam por conta disso. Então, essa subjetividade, ela não está só afetada, nem só capturada. Ela é recomposta. Ela é recomposta e ela não afeta só as relações de trabalho, não afeta só as questões referentes ao trabalho e à aposentadoria, ela afeta toda a vida social. Cada vez mais nós vamos sendo obrigados, por uma racionalidade econômica de mercado, a pensar e a ocupar toda a nossa possibilidade criativa, toda a nossa possibilidade de solidariedade, de estar juntos, de construir coisas juntos, a partir do medo, do fracasso e da absoluta falta de recursos materiais. Eu tenho presenciado, o Anderson sabe bem, nos últimos tempos, pessoas que trabalhavam toda a vida, 16 horas por dia como profissionais liberais, por questões pessoais e de absolutamente, talvez até não se dedicar a um exame mais claro disso, estarem recebendo hoje aposentadorias ínfimas, que mal dá para sobreviver. Então, isso é o medo que paira, e é o medo que faz uma concorrência desleal, onde faz os nossos pares serem ímpares. Eu adorei essa expressão que a professora que estava aqui falou,
né? Os pares se tornam ímpares, os amigos se tornam concorrentes, os lugares comuns se tornam lugares de perda de tempo, as relações se tornam hostis, e é isso que quer o capital. Quer que nós nos afastemos, que nos pulverizemos e que tenhamos que dedicar toda a nossa energia só para pensar numa sobrevivência que nem ela está assegurada por muito tempo e nem sempre. Então, acho que nós temos que reforçar a luta por questões, por ações e por compreensão dos espaços coletivos. Eu acho, o Fernando disse que estava muito para baixo a discussão. Eu não, tenho muita esperança porque aqui tem pouca gente, porque já é tarde e tal, mas esse movimento que foi feito do CNASP, junto com os sindicatos, as universidades, as várias disciplinas, para uma coisa, né, pequena, diante da imensidão de desafios. Mas ela existe, é possível, né? Então, pensar formulações desse mundo, né? Como é que tudo isso é capturado? Como isso é manipulado? Quais são as estratégias que são utilizadas? Pensar o trabalho no aqui e agora, né? Pensar como os sujeitos mais visados por esse ataque, que somos todos nós e são os trabalhadores que muitas vezes não têm acesso nem à informação. Pensar na organização, na reorganização, na reconstrução dos espaços de luta dos trabalhadores, sindicatos, que pode ser, digamos assim, pensados num outro momento, né? E desvelar essas estratégias autoritárias. Hoje, na hora do almoço, a moça, bem senhora, velhinha já, que trabalha na casa onde eu estou hospedado aqui no Rio, foi comprar algo num supermercado chamado Supermercado Mundial e voltou dizendo: não, está fechado, está em greve. Aí eu, greve, antes de vir para cá na hora do almoço, falei, deixa eu ver o que está acontecendo. Estão todos lá dentro. Eu achei isso uma coisa fantástica. Os funcionários desse mercado mundial, que fica em Copacabana, na rua, não sei de onde, Siqueira Campos, entraram de manhã e cruzaram os braços, porque não receberam seus salários. Então, vejam, os velhos instrumentos de luta dos trabalhadores, eles podem ganhar novas configurações, porque a divisão entre capital e trabalho não acabou. Então, podemos retomar várias coisas, né? Então, acho que esse livro, para terminar, traz consigo esse revirar, né, das nossas origens, das nossas mazelas, esse reconhecimento desse momento e desse tempo atual, a forma como isso se configura e afeta os trabalhadores e suas subjetividades, né, que para mim é o que eu considero mais grave. A dificuldade que os sindicatos vão ter, né, de discutir as coisas vem daí, né? Quer dizer, você está tão preso a uma sobrevivência primária que você, né, nós podemos ainda ficar essa hora já com fome e tudo mais, mas nós temos outras possibilidades é nosso papel, né? Está aqui pensando, está tentando, mas como reunir essa gente, como trabalhar com essas questões tão complexas, quando você tem também toda uma ação de convencimento, de captura dessa subjetividade cotidianamente, como a gente vê na televisão. Anteontem eu estava vendo um programa, já vou terminar, na hora do almoço. Eu não vejo televisão quase, mas na hora do almoço eu liguei para ver alguma coisa assim rápido. Estava dando na Globo News uma entrevista em que a entrevistada, que devia ser uma moça expert em aposentadoria, ela em reforma trabalhista. Então, um homem chamado, eu vou dar o nome porque foi dito no ar, Emerson Silva, não sei de que cidade, ligou dizendo o seguinte: sofri um acidente de trabalho
tenho 1 ano de estabilidade. Posso negociar com meu patrão? Aí a moça, assim, ficou numa alegria que eu pensei, mas por que ela está... Antes de falar, eu falei, mas por que essa moça está tão alegre assim, né? Falou, isso que é uma pergunta boa. Vejam bem, ele tem estabilidade, mas ele quer negociar. Você assistiu isso? Ela exultava, parecia que ela tinha visto novamente Cristo ressurgir no horizonte brilhante. Ah, mas olha que maravilha de pergunta, o Emerson quer negociar com o seu... E aí ele pode negociar, de repente receber antes, 5 meses e abrir o próprio negócio. Aí vem o empreendedorismo, que é a face capitalista, inclusive animada pelas igrejas pentecostais, né? Então, os demônios vêm do norte. Então, a gente precisa dizer o nome deles para exorcizá-los. Então, acho que nós estamos num momento de luta desigual. Luta desigual. Mas isso não deve ser objeto de desespero nem de desencanto. Mas perceber, olha a sutileza da coisa. A outra fez uma pergunta que ela não se interessou muito. Mas quando esse que tinha estabilidade, queria negociar a sua estabilidade, mas foi alegria geral. Ela falou isso, mas que maravilha de pergunta, isso que é uma pergunta boa, olha só. E por que eu termino com isso? Porque nesse livro, a gente tratou isso brevemente, mas está na reforma trabalhista. Quando diz que o direito civil é fonte subsidiária do direito do trabalho, o que estão a dizer aí é o seguinte: isso justifica o princípio do negociado versus legislado. Ou seja, daquilo que é coletivo, ainda que a negociação possa ser coletiva, mas ela não é tão coletiva como um regime geral da Previdência, por exemplo, aquilo está entregue na mão desse sujeito, fragilizado, com sua subjetividade capturada, cotidianamente bombardeado por esse catecismo absolutamente individualista que nega a possibilidade de nós construirmos um futuro melhor, né? Então, acho que eu não sou da área de direito do trabalho, e nem do direito previdenciário, mas como cidadão, eu me proponho, com pouco conhecimento, mas mais como alguém que pode tentar ajudar a difundir esse debate, pensar que não dá para a gente ficar parado quando todas as outras formas de comunicação, de formulação da cultura, da vida humana, está tomada por essa lógica. Um amigo nosso, o professor Laimer, né, teria já dito, em relação a outras coisas, ele falou, não adianta, o trem já passou e já jogaram a toalha. Mas o que é interessante é que o Laimer diz isso, mas ele está sempre lutando, né, com os povos indígenas e tal. É engraçado, né? Às vezes a gente é pessimista no pensar e é otimista no agir. Eu acho que nós temos que, estando com vocês aqui, nós todos estando juntos, eu acho que a gente se sente um pouco reabilitado para continuar essa caminhada, não se entregando totalmente, quer dizer, mas as dificuldades de cada um são enormes, né? Todos nós estamos e vamos enfrentar dificuldades nas nossas próprias vidas, nos nossos próximos lugares de trabalho, na sociedade também. Está difícil, mas não está impossível. Então, eu quero agradecer. Eu acho que eu não cumpri as expectativas. Eu quis fazer essa fala, que é uma fala de urgência, e é uma fala que é muito subjetiva, porque o que eu vi hoje aqui me deixou muito impressionado. Eu acho que a mesa sobre a Previdência me fez ver um filme, como se faz isso. É uma coisa impressionante.
reuniões em todos os órgãos do Estado, e vai um cara com uma tabela e demonstra como é inviável a Previdência. Daí você ouve aquilo, uma pessoa que tem autoridade acadêmica, com caras do Banco Mundial do lado, né? A gente acha que temos complexo de vira-lata, né? Afinal, se os caras do Banco Mundial estão dizendo, né? Deve ser assim, porque olha lá como é bom Miami, né? Como é legal Miami, então lá dá certo. E depois, como é difícil você reverter esse discurso. E eu acho que em busca disso que nós estamos. Achar fórmulas de reverter, de encontrar maneiras de dizer, de desmascarar, de desmontar essas estratégias autoritárias. Muito obrigado. Pessoal, então abrimos para uma rodada de perguntas. Um de cada vez, por favor. Ana, por favor, no microfone aqui para gravação. Boa noite, a gente já está finalizando, sei que todos estamos assim, cansados, mas sabe, Lawrence e professor Gediel, até na palestra anterior a gente estava, eu e Maiara, a gente cuidou também aqui da organização do Rio de Janeiro, somos aqui do Rio de Janeiro, do escritório, e eu não pude ficar para ouvir toda a palestra sobre a Previdência, mas tinha alguns alunos aqui, eles comentaram muito bem, e falaram, nossa, gostei tanto, como é que chama o advogado? Chamaram a atenção, gostei tanto, prestei tanta atenção no que ele falou, que compreensão interessante, enfim. E aí voltei para agora, para essa palestra final, e não lhe conhecia, só de nome, e acho que a sua fala foi uma fala assim de otimismo da nossa, acho que resume bem o esforço do livro, sabe, do Lawrence. Eu também acompanhei de longe o Lawrence, e do nosso papel de reinterpretar esse direito do trabalho, e disputar essas interpretações, e que como isso nos afeta todos nós. Não estamos aqui no papel só de fazer a defesa dos nossos clientes, nos afeta os nossos filhos, afeta o mercado de trabalho, o futuro. Mas eu queria dizer assim, que saio daqui, eu acho que dessa palestra final, enfim, com uma perspectiva mais otimista. Eu acho que a gente tem que enfrentar, e eu saio com uma perspectiva otimista, porque eu achei também fantástico sua colocação da greve no supermercado mundial aqui de Copacabana. Nossa, que bacana conseguir. É um supermercado que não fecha nunca, no feriado, nos dias, acho que nem no Natal, não sei quando que se fecha, nem no dia do comércio, eu não sei quando fecha o mundial, nunca vi, não fecha o mundial, e abre de 7 até meia-noite, eu não sei. Então, talvez esse desmonte todo tenha feito surgir alguma percepção de que é preciso o sentimento coletivo, a solidariedade, para ser instrumento de luta. Então, não vim nem com uma fala muito elaborada, e achar só uma pena a gente não aproveitar aqui também das lições do professor Gediel, enfim, e dizer também, eu estava conversando aqui com o João, que mesmo cansados desses 2 dias de encontro, que a gente tem que promover não um novo lançamento, mas um novo debate sobre as questões do livro. O livro está muito bacana, traz questões muito importantes e conseguiu reunir assim muitos trabalhos muito interessantes, tá, professor? Então, pensar de trazer novos debates aqui, quem sabe aqui no Direito do FRJ, conversei com o Lawrence, para agora, para o começo do ano que vem, para a gente continuar nessa perspectiva, não terminar aqui não, tá bom? Ninguém mais? Que a colega ali que viu a notícia também falasse alguma coisa sobre a sua percepção disso. Convocada. É que eu vi, eu gostei que você viu, porque parecia algo que eu havia criado. Não, eu confirma a informação também, fiquei chocada.
essa especialista em trabalho sempre faz esse programa, né, na Globo News. Não, eu sempre assisto, é sensacional. É uma fonte sobre como deseducar os trabalhadores sobre os seus direitos, né? Assim, ao invés dela responder que não, você tem direito, você tem que receber 1 ano, ela falou, não, é essa postura que você tem que ter, você negocia, quem sabe, né, o patrão te dá 6 meses, tipo assim, menos do que ele teria direito sem negociar, né? Então, isso remete, eu acho que para uma série de iniciativas dessa construção, né, que você falou muito bem, dessa subjetividade de submissão, né, porque você é o lado mais fraco em qualquer negociação. Se você está dependendo do que está sendo negociado, né, e não do que está na lei, né, que não está mais na lei, no caso, então você está mais vulnerável. Mas, para além disso, né, eu acho que isso que você atentou bem, para além de você já ser objetivamente uma parte mais vulnerável, tem também todas esses projetos deseducadores, né, a ideologia do empreendedorismo, eu acho que é só um deles, né, mas é a lógica de que você, se não der certo na vida, é você que está fazendo alguma coisa errada, né? Aquela propaganda maravilhosa do Santander, né? A sua nova carteira de trabalho. Isso eu acho que assim, foi o mais simbólico desse ano, né? Sobre isso. E aquela frase também do Rodrigo Maia, né? Do nosso presidente da Câmara, né? A justiça do trabalho nem deveria existir, né? E, enfim, são tantas coisas que me vêm à cabeça que fica até difícil de lembrar, mas eu confirmo essa entrevista que você falou. E a greve, nós vamos ver amanhã o que deu. Elisa. Esse é ele mesmo que eu pensei. Boa noite. Professor, em primeiro lugar, também gostaria de agradecer esse lampejo de esperança que o senhor nos traz nesse fechamento. Esse evento, ele serviu para a gente contar com brilhantes análises de conjuntura, e a sua fala também caminha nesse sentido. Pelo menos foi assim que eu depreendi. E aproveitando isso, esse contexto, eu tenho uma inquietação que eu queria colocar. Tem um professor lá da Sociologia da Federal do Rio Grande do Sul que ele fala assim, eu passei minha vida estudando a pobreza e resolvi me debruçar sobre a riqueza. Ele era para falar sobre a injustiça fiscal, enfim, ele coloca esse debate sobre a necessidade de mudar a taxação no Brasil para que os ricos paguem a conta, né? Então, falando nessa perspectiva, a gente passa aqui fazendo autocrítica da falta de mobilização, que a gente precisa se reorganizar, a esquerda, enfim, o movimento popular. Mas algo que me inquieta diz respeito à classe que está por trás de todas essas reformas, desses desmontes, né? Que é a grande burguesia. E o que eu não consigo compreender, e eu acho que isso mereceria uma reflexão, se quer haver um instinto de autopreservação sobre alguns enfoques. Tem uma obra do Joaquim Manuel de Macedo, que escreveu A Moreninha, que ficou esquecida por mais de um século, que é As Vítimas Algozes, em que ele retrata uma perspectiva abolicionista da escravatura, mas defende a abolição da escravatura, mas não sob um enfoque humanitário, e sim de autopreservação, do tipo, não podemos mais ser tão cruéis com esse povo, porque ele vai se voltar contra nós. E aí o que mais me impressiona na classe dominante é sequer haver esse raciocínio, porque o que a gente percebe como repercussão lógica de todas essas reformas é a construção de uma ainda maior pobreza. E aumentando um exército de miseráveis, é evidente que vai aumentar a violência, que é algo que assola, enfim,
que a gente sabe que assola em muito maior vigor a periferia, mas é o discurso de desespero que a burguesia gosta de utilizar para aumentar medidas punitivas. Então, eles fomentam políticas que obviamente vão aumentar a pobreza, fomentam políticas de punição que a gente sabe que não faltam estudos para mostrar que não reduzem criminalidade, né? E enfim, é isso. Sobre para mim, essa impressionante ausência de instinto de autopreservação. É algo que eu gostaria de, assim, a gente dialogar um pouquinho, apesar do adiantar da hora. Bom, eu, na verdade, tenho poucas luzes na sociologia, assim, só li alguns clássicos mesmo, assim, mas o que me parece, e há muito tempo eu estudei um pouco de história do Brasil, aqui na UFRJ, eu fiz 3 anos de história. Eu percebo que, bom, primeiro a situação atual, eu acho que na escravidão, né, havia claramente nós e os outros. Agora eles conseguiram misturar por meio de múltiplas estratégias nós e os outros, né? Volto a exemplos do cotidiano, quase uma etnografia primitiva. Primitiva da minha parte. Aqui no Rio peguei um táxi e entabulei aquela conversa típica e realmente o primeiro assunto que vem é a violência, não sei o quê. Daí eu falei, pois é. Aí ele falou assim, pois é, mas os bandidos, como o pessoal fala aqui, não rouba de rico porque rico está cheio de segurança, blá, 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 mas pega o dinheiro da mulher que vem trabalhar doméstica na Zona Sul e tal. Veja, como desmontar essas armadilhas? Por exemplo, o medo. Voltamos ao medo como moeda de troca das relações. A questão da securitização, não no bom sentido, mas da segurança pública, ela nos conduz para isso, como algo que é assim, generalizar. Todos nós temos que estar com medo, todos nós somos vítimas e eles são os algozes. Acho que essa é uma questão que é uma estratégia muito bem feita, de gerar um medo que às vezes nem é tão real assim, ele é difundido, né? A outra coisa é esse desmonte. Talvez seja tarde, por isso que eu concordo com o Fernando, temos que sair discutir previdência já, né? Por quê? Porque as pessoas vão sentir, ainda que nós tenhamos dificuldade de ter um debate mais claro, mas já tá evidente, por exemplo, na questão do auxílio-desemprego, né? As pessoas já começam, eu acho que foi uma pergunta também para essa senhora especialista outro dia ou nesse dia, o que mudou no auxílio-desemprego? Eu acho que não foi nesse dia, foi outro dia. Então, auxílio-desemprego, questão previdenciária, aposentadoria, talvez seja tarde demais as pessoas perceberem, mas talvez nós tenhamos que ter uma ação direta mesmo, combatendo com armas muito distintas, porque imagina para quantos milhões essa senhora especialista falou nesse horário, né? Que era 12:00, 1h. Então, mas eu acho que o concreto, quando as coisas baterem no concreto, as pessoas vão começar a pensar, mas também isso não garante nada. Talvez não devamos esperar, devamos sair imediatamente para ajudar nessa discussão. Mas eu acho que é isso, é uma dissolução de posições. Na academia, não se fala mais em classe. Então, tudo é outra coisa. São, né, uma dispersão de posições em que todos nós, muito liquidamente, para usar outra expressão de um teórico aí, nos misturamos numa dissolução. Então, é difícil você propor lutas, enfrentamentos políticos, quando as pessoas têm tantas lutas para fazer que elas não compreendem em que lugar, em que espaço, em que posição elas estão.
Essa é uma dificuldade que é muito bem trabalhada, né? Muito bem trabalhada, como nesse caso da segurança pública. Aqui no Rio, pelo que eu sei, as pessoas hoje, muita gente não sai à noite de casa porque tem medo, né? Mas é um sentimento, não é uma coisa real. É real, mas é muito mais um sentimento generalizado. Outra frase que eu tenho ouvido aqui desde ontem: o Rio de Janeiro acabou. Acabou como, gente? O que é isso? A classe média, né? A classe média vai para Portugal. Eu digo, vamos ficar bem pertinho da Europa, né? É a minha brincadeira, que não tem nem português para me ouvir. Mas é isso. Então, eu acho que tem essa dificuldade, que é uma dificuldade contemporânea da configuração da sociedade contemporânea, muito, muito própria, que não existia em outros tempos. Então, tudo isso é novo, tudo, né? As estratégias comunicacionais, de convencimento, de captura da subjetividade, as promessas de consumo, o autoempreendedorismo, a sua nova carteira de trabalho agora é essa, né? É um cartão do Banco Santander, não é isso? O que ela mostra? A maquininha, com as taxas que eles cobram pelas escorchantes. É o país que tem a maior taxa de maquininha de crédito e de débito e cartão, é o Brasil, né? Então, veja, nós somos prejudicados em todos os campos, né? Mesmo no campo do empreendedorismo, que eles tanto pregam, nós somos desfavorecidos, né? Mas eu acho que o Lawrence tem mais coisas a dizer sobre isso. Tá bom, vou fazer breves últimas palavras, então, aqui pra gente, só uma reflexão, na verdade, né? A gente sabe que a gente vive num país que não vivenciou nenhum tipo de welfare state ou qualquer coisa similar a um estado de bem-estar social, e que toda a sociologia do trabalho que analisa o mundo do trabalho no Brasil vem reafirmando que desde a década de 80 nós temos aí um trabalho precário predominante, não um trabalho protegido predominante, né? Seja na categoria do trabalho hifenizado do Ricardo Antunes, seja na categoria do precariado do Rui Braga, seja na categoria da ralé do Gessé, nessa agora polêmica entre o Gessé e o Rui Braga, ou ainda, se a gente for pensar, talvez fugindo um pouco disso, pensar no que o Paul Singer chamava de subproletariado, ou que o André, ou que mais recentemente Francisco de Oliveira chamou de trabalho sem formas. Eu acho que isso que o Francisco de Oliveira chamou de trabalho sem formas, ali em 2003, 2004, que é um tipo de trabalho absolutamente desprotegido, que é o trabalho brasileiro predominante, ele tem, agora com a reforma se torna a regra e nos coloca um desafio não de pensar o estado social, mas de pensar que tipo de proteção do trabalho e que tipo de estratégias para a proteção do trabalho são possíveis num país extremamente precarizado como regra, e como regra agora oficial com a reforma trabalhista, seja no negociado sobre o legislado, seja na figura do autônomo exclusivo, né, que é uma coisa maluca, só no Brasil tem isso, né? Agora na reforma trabalhista a figura do autônomo permanente exclusivo, que é uma coisa que absolutamente só faz sentido para dizer que acabou um emprego, né? Porque você pode contratar o autônomo exclusivo permanente, ou no trabalho intermitente, ou todas essas outras coisas, na precificação, tipologia do dano moral, que me parecem, que nos fazem refletir sobre, primeiro, que reformas são essas, como é que a gente consegue tornar pior o mundo do trabalho precário, que significa que a gente está tornando precária a regra, e não mais a exceção. Me parece que essa é uma chave de interpretação importante para as reformas que a gente está vivenciando. Em um segundo momento, como o assédio fica após essas reformas, porque se o assédio já era comum e já era grave numa classe dominante historicamente autoritária e que tende à fraude, por que dizer que mais da metade dos trabalhadores são precários desde a década de 80 e dizer que a classe dominante frauda a legislação trabalhista no Brasil, certo? Então, se tendia a fraude, agora tentou legalizar a fraude, ou vai seguir fraudando ainda mais os direitos sociais nos próximos anos. Então, o que é esse assédio, se não a fraude também da vida privada, né? Uma coisa normalizada, absolutamente comum no Brasil, e que a gente precisa pensar a que patamar chegará agora com esse novo momento de reformas. E por fim, para encerrar, né, me parece que isso nos leva... Queria terminar com uma frase que é uma frase um pouco batida, mas que está no nosso livro ali na apresentação do Guimarães Rosa, e que eu acho que nos ajuda a manter essa esperança que o professor Gidial nos trouxe, que todos nós precisamos, que é
a própria essência de a gente estar fazendo um trabalho coletivo em rede de colaboração, né? O Guimarães Rosa, ele diz: a vida embrulha tudo. Me dei mal. A vida embrulha tudo. Aperta e daí afrouxa. Sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Acho que nesse momento, talvez mais do que em outros momentos ainda, nós somos novamente convocados a ter coragem, a ter esperança, a fortalecer redes de colaboração e, apesar de toda a fadiga, não desistir, né? Porque se a gente existe, o caminhão passa em cima ainda mais forte. Então a gente precisa fortalecer, criar instrumentos e estar juntos, não deixar o par se tornar ímpar, né? E continuar aí em novos debates, em novas publicações, em novos estímulos à reflexão coletiva nos tempos que seguem. Em nome da organização do evento, do livro, acho que fala aqui por todos, agradecer de novo a presença de todo mundo, agradecer que tenham as colaborações nos diversos espaços, muitas falas, muitas inquietações que foram colocadas em todos os espaços demonstram como a nossa rede de colaboração é uma rede viva, uma rede que não é apenas um ou outro livro ou interesses individuais somados, mas propriamente tem esse sentido de comum, esse sentido de compartilhado, esse sentido de tentar avançar do lugar em que estamos quando nos encontramos, né? Que a gente consiga dar passos em direção, não uma ponte para o futuro, né? Mas consigamos dar passos em direção a uma resistência coletiva mais forte. Obrigado a todos, obrigado por sua